Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora resolver a questão número 21, uma questão bem trabalhosa. Ela conta uma história aqui, né, que a professora ela deu um jogo, na verdade ela deu duas grandes expressões para o Lucas, expressões A e B, duas grandes expressões para o Matheus, expressões C e D, né, que vão gerar um resultado depois de resolver corretamente a expressão, né. Aí depois eles tinham que relacionar os resultados com esses conjuntos fabricados aqui, ó, P, W, X e T, e aqui está a explicação desses conjuntos. O conjunto P, por exemplo, é reais menos racionais, o que acaba nos levando para os irracionais, né? Irracionais. O conjunto aqui W é inteiros, tirando de dentro deles os inteiros sem o zero e sem os negativos. Então eu estou tirando os positivos, eu estou pegando os inteiros e estou tirando deles os inteiros negativos. O que sobra? Sobram os inteiros. Perdão, eu estou tirando os positivos, sobram os negativos contendo o zero. Tá? Então são os inteiros não positivos que a gente chama. Aqui eu estou fazendo uma interseção entre os reais sem o zero e sem os positivos, então são os reais negativos, interseção com os racionais sem o zero e sem os positivos, então são os racionais negativos. Só que os racionais negativos eles são um subconjunto dos reais negativos, então acaba dando exatamente, pela interseção, acaba dando exatamente os racionais negativos. Tá? Esse é o conjunto X. Racionais negativos. E o conjunto T é os reais tirando de dentro deles os racionais. Esse conjunto tem o zero, porque não colocou asterisco, então o zero está aqui dentro e, portanto, ele está sendo subtraído dos reais. Né? E o que está saindo daqui são os racionais positivos e o zero. Né? Então está sobrando aqui o quê? Os racionais negativos, os irracionais, está sobrando um monte de gente aqui dentro. Tá, beleza. Então, no final, cada um fez uma afirmação sobre os seus resultados. O Lucas afirmou que o seu resultado A pertence ao conjunto T, seu resultado B pertence ao conjunto W, seu resultado C... o Matheus fez as suas afirmações também, dizendo que o resultado C dele pertence a X e o resultado D pertence a T. E no fim a gente tem que agora nós julgar essas decisões deles de acordo com os resultados verdadeiros e também de acordo com o que aconteceu na hora de encaixar nos conjuntos para ver se o Lucas e o Matheus realmente acertaram as suas falas. Né? Então é uma questão realmente muito trabalhosa. Vamos dar uma olhada agora na resolução para ela. Então aqui eu vou resolver as expressões, tá? Bom, isso aqui vai acabar dando 1, bem rápido de fazer, né? 7 barra é a mesma coisa que 7 nonos, tá? E 7 nonos mais 2 nonos acaba dando 9 sobre 9, que é 1. Então, tudo isso aqui acaba dando 1. Esse 1 soma com esse 1, e eu estou com o número 2 aqui em cima da expressão. Na parte de baixo, menos 4 elevado a 3 meios, né? Vamos fazer isso até aqui no canto. Ó. O que vai acontecer? Tá? O menos vai continuar. O 3 meios acho que é uma boa ideia a gente fazer o seguinte com ele. O meio vira raiz e o 3 vira expoente. E aí, como o 4 é positivo, eu posso tirar a raiz primeiro. A raiz de 4 é 2. Aí eu elevo ao cubo. Fica menos 8, então. Então, todo esse carinha aqui ó, fica menos 8. Tá? Esse aqui é menos 1 sobre 2. E aí, esse aqui também vai dar menos 1 sobre 2, porque o menos fica quieto na dele, e 2 na menos 1 fica menos 1 meio. Se eu juntar menos 1 meio com menos 1 meio, fica menos 1. Menos 1 com menos 8 fica menos 9. Então, isso aqui está dando menos 2 nonos. E como o expoente lá fora é menos 1, acaba dando menos 9 meios. Então, essa é a expressão A. Tá bom? A expressão A deu menos 9 meios. Vamos ver a expressão C. A expressão C, aqui do Matheus, né, da ficha 1, eu tenho aqui 0,33333, que é 3 sobre 9. E se é 3 sobre 9, eu posso simplificar para 1/3. Mas vai elevar ao cubo. Então, vai acabar dando 1 sobre 27. Certo?
Depois eu tenho o número misto, 1 e 5 quintos. Como é que transforma número misto... 1 e 4 quintos, desculpa. Número misto, como é que transforma para fração imprópria, para uma única fração? Mantém o denominador e para o numerador tu faz o número inteiro vezes o denominador e soma com o de cima. Então fica assim. Esse cara aqui é 9 quintos. 9 quintos está multiplicando por 2, está somando com 2,2, né? E 2,2 é a mesma coisa que 22 sobre 10, que dá para simplificar por 2 para 11 sobre 5. Maravilha. Então tá, então eu tenho 1 sobre 27 multiplicando 9 sobre 5 e depois eu quero somar isso com 11 sobre 5. Então vamos fazer o seguinte, eu vou simplificar aqui por 9. E eu nem estou fazendo lá embaixo a conta ainda, né? Aí aqui em cima está ficando 1 sobre 15. E como eu vou precisar somar, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa fração então e vou multiplicar ela por 3 em cima e embaixo. Que daí fica 15 lá embaixo também. E aí eu estou com 34 quinzeavos como o resultado no numerador dessa enorme expressão C. Vamos trabalhar aqui embaixo agora. Menos 1,133333. Macete para dízima periódica composta, né? Separa a parte inteira da parte fracionária. Reconhece o não período e o período. Monta no numerador a expressão NP menos P. E na parte de baixo coloca noves e zeros. O que é NP? É tu colar o não período no período e formar assim o número 13. Eu escrevi errado, desculpa. É NP menos N. Eu tenho que subtrair o não período. Então eu subtraio o 1. Tá? Aí eu vou agora então ter aqui 1 inteiro e aqui eu tenho 12 sobre 90. Por que ficou 90? 9 porque o meu período tem uma casa, 0 porque o meu não período também tem uma casa decimal. 12 sobre 90 eu posso simplificar por 6 e eu fico então com 2 sobre 15 no lugar do 12 sobre 90. Eu estou então com 1 mais 2 sobre 15. Então esse 1 eu vou escrever ele como 15 sobre 15. Assim eu consigo fazer a soma. Eu chego então em 17 sobre 15 e lembrem-se, eu estava usando esse canto da folha para trabalhar esse número. Também não vamos esquecer que ele tinha um sinal de menos na frente dele. Então, esse número que eu fui trabalhando ele lá no cantinho resultou em menos 17 sobre 15. Finalmente eu tenho uma fração dividida por outra, né? O resultado obviamente vai ficar negativo, porque eu tenho mais dividido por menos, mas eu vou conservar a parte de cima e vou multiplicar pela de baixo invertida, o que vai me permitir essa simplificação e essa divisão, resultando basicamente no número menos 2. Então, A deu menos 9,5 e C deu menos 2. Tá? Bom, já vamos percebendo aqui nas falas deles, né? O Lucas disse que o A pertenceria ao conjunto T, e o conjunto T é o conjunto dos números irracionais. Né? Não, desculpa, conjunto T, falei errado. O conjunto T está aqui embaixo. O que é o conjunto T? O conjunto T é reais, porém não pode o zero e não pode os negativos. Os racionais negativos. Esse é o conjunto T. E a expressão A, ela deu menos 9,5. Então, assim, se eu estou tirando esses caras, né? Eu estou tirando quem? Eu estou tirando o zero e os positivos, né? Isso. Esse conjunto aqui ele tem o zero, esse conjunto aqui ele tem o zero e tem os positivos. Eu estou tirando esse conjunto daqui de dentro. Está ficando aqui dentro os negativos. Então, tudo certo. Essa afirmação está correta. O Mateus afirmou que o resultado C dele, que tem que dar menos 2, pertence ao conjunto X. O conjunto X são os racionais negativos. Tudo bem, porque o número menos 2 é um racional negativo. Então, essa afirmação está correta também. Falta julgar essas duas, vamos seguir os nossos cálculos. Aqui nós temos, então, agora,
a ficha B do Lucas e a ficha D do Matheus. Vejamos. 8 elevado na 0,6 barra. 0,6 barra é 6 nonos, que simplificando fica 2 terços. 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Portanto, 8 na 2 terços vai acabar simplificando aqui e vai acabar dando 4. Então, começamos com 4. 4 na 3 meios a gente fez agora há pouco. Até posso voltar um pouquinho aqui e aproveitar. Está aqui o 4 na 3 meios. Né? E deu 8. Né? E aí com o menos ficou menos, mas deu 8 o resultado. Então, se deu 8, eu já sei que isso aqui vai dar 8. E agora, nesse caso, é mais. Raiz de 9 é 3. E 2 ao cubo vai acabar dando 8. Com o menos, menos 8, o que já causa um cancelamento. E 9 elevado na 0,5 é a mesma coisa que 9 elevado na 1 meio. E elevar na 1 meio é a mesma coisa que extrair a raiz quadrada. Então, isso aqui, na verdade, é 3. Como tem um mais na frente, eu vou somar. Meu numerador está dando 7. Vamos trabalhar aqui embaixo agora. Esse menos não está elevado no expoente. O negativo do expoente está mandando essa base se inverter. Então, fica assim. Pronto, agora o expoente ficou positivo, porque eu inverti a base. Expoente 1 meio é a mesma coisa que raiz. E, insisto, o menos não está sofrendo efeito do expoente, porque ele está fora do parênteses. Elevar na 1 meio é a raiz. Então, isso aqui está ficando menos 7. Finalmente, a conta está dando menos 1. Resumindo, a expressão B é igual a menos 1. E vamos agora para a expressão D. Bom, vou resolver aqui dentro. Né? Aqui eu tenho que inverter essa fração, já que o expoente é negativo. Então, eu vou ficar com 6 elevado ao cubo. E 6 elevado ao cubo dá 216. Eu até vou deixar 6... não, tudo bem. 216. Depois, 0,6 barra é 6 nonos, que é a mesma coisa que 2 terços. Se eu divido 216 por 3, eu fico com... 216 por 3 dá 72, né? Isso. E 72 vezes 2 dá 144. 144 está elevado numa raiz, num expoente que reflete uma raiz. Então, na verdade, elevar na 1 meio é a raiz quadrada. E a raiz quadrada de 144 é 12. Agora vamos dar conta desse mais aqui. E não vamos esquecer que tem um grande parênteses ainda, um grande colchete, na verdade, que ainda pega esse cara lá no final. Agora eu vou trabalhar aqui dentro. Isso aqui é 1, que está na 0. Aí tem o menos, né? E aqui nós temos 1 dividido por 1,33333. Deixa eu trabalhar o 1,33333. Eu vou separar ele em 1 mais 0,3 barra. Vai ficar 1 mais 3 nonos. Vai ficar 1 mais 1 terço. E aí eu vou trocar esse 1 inteiro por 3 terços. Então isso aqui está dando 4 terços. Isso é o meu 1,33333. Mas como tem o número 1 em cima dele, vai acabar invertendo. Vai acabar dando 3 quartos. Então, toda essa expressão aqui vai virar 3 quartos. E tem um menos na frente. Então, eu estou fazendo 1, que foi esse resultado aqui, menos 3 quartos. Ora, se eu tenho 1 inteiro e tiro 3 quartos, o que fica para mim? Fica 1 quarto. E aí tem o expoente 1 meio ali fora, desse parênteses, querendo, né, refletir uma raiz quadrada, na verdade. Então, se isso aqui está dando 1 quarto, a raiz quadrada está dando 1 meio. Isso quer dizer que daqui de dentro sai o número 1 meio, para somar com o 12. Tá? Bom, tudo isso está elevado na menos 1 meio. Mas deixa eu fazer essa soma primeiro. Então, aqui eu estou com 12 sobre 1. 12 sobre 1 eu vou alterar para 24 sobre 2, que é uma troca justa, para permitir essa soma. Essa soma está dando, então, 25 sobre 2. Agora que eu finalizei o cálculo aqui dentro, eu vou respeitar esse menos do expoente. Vai acabar dando 2 sobre 25. E vou agora atender que o expoente pede uma raiz. Então, isso aqui, na verdade, é a raiz quadrada de 2 sobre 25. A divisão permite a quebra. E, sendo assim,
eu consigo chegar nesse resultado. Reparem que esse resultado é um número irracional. Vamos ver o que os meninos falaram sobre os resultados obtidos, né? Porque o D está dando raiz de 2 sobre 5, que é o resultado do Matheus, e o B do Lucas está dando menos 1. Vamos lembrar o que eles disseram sobre esses resultados, né? O B está dando menos 1, o D está dando raiz de 2 sobre 5, né? O Lucas afirmou que o B estaria no conjunto W, e o conjunto W é o quê? São os inteiros, mas tirando fora os positivos. Inteiros tirando os positivos. Então, o que ficou para o W são os inteiros não negativos. Não positivos, falei errado, não positivos. Ou seja, os inteiros contendo o zero e contendo os negativos. Então tá certo, porque o menos 1 está nesse conjunto mesmo. E o Lucas acertou suas duas afirmações. Vamos ver o Matheus na sua última afirmação. Ele está dizendo que o número que ele encontrou na expressão D seria do conjunto T. E nós estamos vendo que esse número é um número irracional. O conjunto T é o quê? O conjunto T são todos os números reais, tirando fora racionais nulos e positivos. Eu estou tirando racionais. Mas se eu só estou tirando os racionais, eu não estou tirando daqui os irracionais. Eles estão continuando aqui. E se a minha resposta for irracional, então ela consegue pertencer a esse conjunto subtração aqui. Portanto, essa resposta também está correta. Sendo assim, Lucas e Matheus acertaram todas as correspondências entre os números calculados e os conjuntos. E a letra A é o nosso gabarito dessa questão, extremamente trabalhosa, tá? Mas enfim, aqui o nosso objetivo é estudar e, portanto, eu estou resolvendo ela contigo para que tu possa concluir teus estudos aí. Beleza? Então, até a próxima. Fica com a gente aí para mais resoluções da prova da EPICAR. Valeu, tchau, tchau.